Salve, salve pessoal, tô aqui nesse espaço incrível para mais uma entrevista pela Tentáculo Mímico e o meu entrevistado de hoje é DJ, é um trabalhador da cultura das ruas que atua dentro das periferias, inspirado em grandes nomes dos anos 80 e 90 como África Bambata e Malcolm McLaren. Ele também é um dos articuladores do movimento Pacto Preto e do Instituto Hip Hop Arts, atuando dentro das periferias, promovendo eventos de letramento racial, nivelando o debate por cima. Ele é DJ, ele é uma lenda, ele faz festa. Eu estou falando de Marcos Francisco, mais conhecido como DJ Gato Magro. Começar te agradecendo por você receber a gente aqui no seu espaço, na sua casa. Você é uma referência para muitas pessoas da cidade, não só do ramo da música, né, mas de muitos movimentos. Acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: um cara que atua há mais de 30 anos e tá na cidade há 20 ou mais de 20, fazendo um trabalho dentro das periferias, se conectando com os movimentos negros das periferias, depois de tanta experiência, depois de tanta vivência nesse território que é Praia Grande, como é que você está se relacionando com essa cidade hoje como artista? Cara, vamos dizer que estamos se redescobrindo de novo. Tem várias coisas acontecendo. O que a gente faz na periferia e continua fazendo é tipo normal. Mas quando o poder público encostou, começou a ter novidades e coisas que a gente não estava acostumado. Como a gente faz os movimentos, que já faz movimentos aqui em casa há muitos anos, de receber pessoas, é super normal. Quando o poder público vem junto, começa a criar cláusulas. Então tudo é novo, né? Dentro desse questionamento de estar fazendo algo pela cidade. Para a gente fazer algo pela cidade ou pela periferia é muito normal, saca? A gente sente que artistas que produzem do mesmo lugar que você produz, depois de muitos anos de trabalho, quando vem esse conflito político, a gente sente um peso, uma certa impaciência que é gerada nessa relação. E a gente traz para esse contexto de debate e reflexão, de um espaço onde a gente possa falar não só desse trabalho, que às vezes é até romantizado, capturado, né, como é conveniente para as instituições, organizações, mas que também dialoga com a periferia desse lugar de relação mais íntima mesmo, é o lugar de onde você produz, é o lugar onde você mora. Sim. E aqui eu vou entrar numa outra parte que a gente sempre faz as entrevistas, que é falar sobre o lugar onde a gente está hoje. Porque a gente vai até os artistas pensando que talvez esse território onde a gente vai entrevistar ele seja importante para esse processo criativo, esse processo de produção. Sim. E aí eu queria que você falasse sobre a construção desse espaço onde a gente está agora e qual o significado dele para você. Cara, era um sonho, né? Porque assim, que nem eu falei para você, quando eu tive um começo como b-boy, depois 90, comprei toca-disco, fui me tornar DJ. E o que acontece? O lance da construção desse podcast, aqui é um cenário de podcast, é dar continuidade ao legado para quem vem depois, saca? Porque assim, a cultura que eu participo, que é o hip hop, são 4 elementos. Então a gente está sempre agregando outras pessoas de outras culturas para fortalecer. Inclusive até é o único movimento que agrega outras tribos. Se você for ver, o pessoal do piseiro não agrega os negros. O pessoal de outras, até mesmo da capoeira, não agrega o hip hop. O hip hop agrega todas as tribos. Então, é essa parada que muita gente não consegue pôr à frente. A gente pode agregar um artista que seja um artista plástico, que seja um grafiteiro, um b-boy, um MC, ou quem faz comida, que nem o que tu tá conversando. Nós somos uma tribo de agregar valores, né? Por isso que aqui é o Instituto Hip Hop Arts, porque agrega várias tribos, e isso é muito bom. Esse aqui é o espaço onde você grava o seu podcast também, né? Você tem um Sim. podcast, Gato Magro, DJ Gato Gato Magro Magro Convida. Você já trouxe muita gente importante aqui que faz parte da história, não só da cidade, mas também do movimento do Black Music Sim. e tudo mais. Veio muita gente aqui. O que um cara, com a tua experiência, com a tua carreira, ainda aprende ouvindo as pessoas? Cara, todo dia a gente tá aprendendo. Inclusive, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com você. A gente tava aqui num outrora, não era, e eu tava falando sobre uma artista que eu achei
Acho que eu fui muito inesperado em estar falando, não achei ela ruim, achei essa artista ruim. E você trouxe algo assim muito legal para minha mente. Você vê que todo dia a gente está aprendendo. Não é que a pessoa é ruim, ela está procurando conquistar o espaço dela. Isso abriu um leque para mim, é a segunda vez que eu tô falando isso aqui. Uma foi no podcast e outra eu tô falando para você. Então todo dia a gente está aprendendo. Às vezes a gente acha que a pessoa é ruim, mas ela está tentando achar o espaço dela. Nós como produtores e conhecedores de música, todo dia a gente está aprendendo, né? Então, essa tua fala me fez olhar para outros horizontes e falar, peraí, deixa eu respirar, deixa eu ver, essa jovem ela vai melhorar. Hoje ela não está num dia bom para mim, na minha concepção de produtor, mas outrora ela vai ser melhor. Então Sim, isso é crescer, né? A gente não sabe de tudo, né? A gente tem parâmetros de conhecimento, mas todo dia a gente está aprendendo. sim. É isso que eu tô falando. É disso, né? Acho que a gente pode voltar aqui para essa questão do território e pensar Praia Grande de novo. Hum, Quando a gente pensa a cidade, do jeito que ela é dividida, a gente traz esse assunto sempre, porque o modo como o território está organizado, né, a arquitetura do território, ela vai definir muitas coisas, inclusive as relações que as pessoas vão construir. A gente sabe que aquilo que é debatido pelo poder público a respeito da zona 3, da zona 2, não é debatido a mesma coisa a respeito da zona 1, né? Por claro. exemplo, o modo como o poder público olha para a parte turística da cidade é diferente do modo como ele olha para a parte periférica da cidade. Como que é que você se relaciona com essa divisão que tá, ela fica tão nítida pra gente que mora na zona 3, Sim, que sim, produz a sim, partir da zona 3 sim. com pouco recurso, sendo marginalizado, tendo a nossa arte julgada de muitas formas. Pra gente essa divisão ela é tão evidente, mas para outras partes da cidade parece que não existe. Eu via um vereador falando na Câmara uma vez, que não existe isso de zona 1, zona 2, zona 3, que Praia Grande é uma coisa só. E aí eu queria ter perguntado para ele se é uma coisa só, por que que o imposto é diferente, né? Por que que essa... porque é muito fácil colocar as coisas dessa forma, né? E pra gente que tá aqui na zona 3 existe uma divisão, ela é evidente, ela Sim, aparece no modo como a gente é tratado quando a gente vai caminhar na orla da praia. sim. A gente anda por lá e sabe quem tá trabalhando e quem tá a passeio, é muito evidente, assim. Como é que você faz para o seu trabalho chegar nas pessoas, chegar nos lugares, transcender essas barreiras? Cara, falando, esse tópico é muito importante. Vamos falar. A fala desse vereador, ou que seja, é uma utopia, uma fala de utopia, né? Poderia ser real, mas é uma utopia. Você tem essa visão, eu tenho essa visão, porque a gente, espiritualmente, a gente está vendo outro ângulos da vida, né? Então, o que eles querem, poder público, é só os votos da Zona 1, Zona 2, Zona 3. Eles querem voto. Quer dizer, eles não querem entender o estilo de vida, a dificuldade. Então, da forma que eles vê voto. Eles vê número, eles vê gente. Mas eles não vê como importância. Portanto, assim, o foco deles é deixar a praia bonita, graminha, coqueirinho, mas não é ver estilo de vida, né? Tem melhorias positivas, tem bem poucas, poderia ser mais. Mas da forma que eles vê, para mim, eu acho que eles vê dessa forma. Eles vê o pessoal daqui da Zona 3, do meu vídeo, do parque, de que seja, como votos. E, aliás, eles só vão ver na época de eleição. Uhum. Então, assim, aquele lance da Expresso Sul dividindo o lado é bem categórico, mas, assim, não é todo mundo que tem essa visão. E também a gente tem um sistema tentando confundir essa geração, né? O sistema, ele trabalha numa coisa que parece legal, mas não é. Quando você vai ver, você já está dentro de uma parada, de uma bolha que você não consegue enxergar, né? Eu vejo dessa forma. Agora, nós trazer o nosso trabalho, eu te falo, são coisas paralelas, como eu estava te dizendo antes da gente montar tudo isso aqui. Eu acho que a gente, da forma que a gente tem que mostrar o trabalho, é para o poder público resgatar o que é nosso por direito e mostrar para os nossos daqui como lidar. Eles lidam com a gente como político, né? Como um lance político, toma lá da cá. E a gente tem que aprender como é a estratégia deles para, eu acho, driblar. Eu acho que a palavra certa é essa. Para que a gente chegue no posto do que é nosso, saca? É a minha visão que eu tenho assim. Hoje eu tenho essa visão de tantas cabeçadas que a gente vai para cima, né?
a gente consegue enxergar dessa forma, cara. Você também, a gente falou sobre aprender aqui hoje, eu também aprendi uma coisa que eu não sabia contigo. Você falou sobre um movimento negro que nasce nessa cidade, bem no comecinho, e que nasce a partir de contextos de cultura, de roda, de dança, de música, e que hoje a gente olha para Praia Grande, a gente tem a impressão de que não existe mais esse movimento, de que não existe mais os movimentos negros na cidade, de que não existe mais os movimentos de luta que vão para a rua, que se organizam. Parece que ela é uma cidade assim que tem uma face só, mas existe, assim, há considerações a respeito do modo como ele está hoje, mas ele existe de algum jeito. E parece que ele existiu de maneira muito mais estruturada no passado. Teve. Como que é? O que você acha que aconteceu no meio do caminho? Cara, vou falar o nome que eu uso, que eu tenho certeza, tipo, as pessoas estão dispersas. Como diz o Criolo numa entrevista, as pessoas estão perdidas. Elas não são mal, elas não são pessoas má, mas elas estão perdidas. Culturalmente, o nosso povo se perdeu. Eu vou te falar, eu fui na década de 90 na Casa de Cultura da Mulher Negra em Santos. Eu participei, fui em diversas palestras, diversos encontros, até mesmo o Racionais ia, o X, do DMN, Giba do Zona de Ataque. Eu participei de vários lances culturais com essa galera. Aprendi muito sobre, né, o lance do racismo, que era extremamente muito mais violento do que agora. Né? Agora é um racismo disfarçado. Então, assim, eu vi que foi perdendo o foco. Né? Inclusive, nesse disco tem uma música sobre racismo, que é a primeira faixa, que é dessa mesma época. Eu digo que as pessoas foram se perdendo porque elas foram achando que não tem nada a ver. E a nossa cultura, ela foi engolida aos poucos. Eu queria dizer isso há muito tempo, né? Nós sempre estamos dispostos, mas as outras culturas não agregam a nossa cultura. A cultura da black music, do samba. O samba tinha uma mensagem, ele parou de ter uma mensagem. Ele virou um negócio de lá, 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 mas ele não tem mais a mensagem. Então os nossos, eles precisam ser recuperados, saca? De ter cultura, de ter entendimento do que é que nós precisamos fazer entre nós. Não estou falando que Sim. o branco tem que. O branco, claro, ele tem que aprender o que é e o que não é. Mas eu digo que a nossa cultura parece que ela foi dilacerada aos poucos. Tem resistência? Tem. Né? A Kelly mesmo fez vários trabalhos de resistência aqui na Casa Laranja, um desfile de mulher preta. Teve comida, teve feijoada, teve um grupo de samba, teve hip hop, teve b-boy. Isso é um trabalho de resistência, né? Mas foi se perdendo aos poucos. Tá se perdendo, mas aí tem uma galera que vai, vamos fazer e vamos. É muito difícil. As pessoas se dispersam. Eu não vou saber usar a palavra certa, né? É culturalmente o que é nosso por direito ele está sendo, sabe, desmanchado. A gente não é mais tribal. Eu acho que é por conta disso que se perde a resistência, tá ligado? Uma vez eu falei uma frase para ela, falei, ó, a pessoa tem que ser negro 365 dias por ano, não só nas datas comemorativas. Né? Eu penso dessa forma mesmo. Eu vim de um lugar periférico, eu morei no México, morei no Catarina, então, tipo, eu vi várias fitas acontecendo simultaneamente, né? Desde a década de 80 até agora. É uma visão que eu tenho de lá até aqui, saca? Hoje nós temos a internet, temos o Instagram, as coisas são muito vorazes, tá ligado? Tá ligado? A gente tá vendo as coisas acontecer. Você falou aqui sobre nosso povo ter se perdido, né? Nesse processo aí, eu falei dos dois movimentos, o que a gente tem hoje e o que a gente teve lá atrás, e como isso mudou essa dinâmica. E aí você falou sobre esse processo, eu perguntei o que aconteceu, você falou sobre talvez nosso povo se perdeu, e trouxe alguns exemplos aqui do samba, por exemplo, né? E outras coisas que aconteceu na música de modo geral, no funk, no rap. Você acha que está relacionado, imagino, com esse descolamento político? A gente descolou essa cultura hip hop do enfrentamento político, descolou demais. Não que ela seja só isso, mas a gente talvez tenha descolado demais. E eu queria perguntar para você como é que faz para um moleque hoje de uns 16, 17 anos, quando a gente fala que talvez tenha se perdido,
é o que na prática? Você tá ilustra, porque eu imagino que esse moleque ele é alvejado por uma série de imagens agora com a internet e também por uma série de discursos. E a gente não tem uma escola que está estruturada hoje para incentivar a reflexão, né, autonomia. Sim. A gente não tem uma base tão estruturada dos coletivos que fazia a educação popular dentro das periferias. Então, esse moleque, ele tá meio que assim, tipo, tem a internet, o que ela tá oferecendo, eu não tenho muita condição de fazer o filtro, e o discurso mais rápido e mais fácil que for chegando, eu vou aderindo, e isso vai, talvez, gerando esse afastamento. Como é que faz hoje pra entrar em contato com esse moleque, olhar no olho dele de novo e se conectar? Porque acho que também não é aqui também a gente não tá falando sobre julgar, condenar ninguém, Sim. Claro. mas trazer pra perto de volta, disputando uma narrativa com uma estrutura tão grande, tão Cara, é meio difícil de falar, mas assim, vou pegar um pouco da minha experiência, vai. Dos anos 80 para cá se modificou várias coisas, né? Nós estamos falando dos anos 80, a minha diversão nos anos 80, fora bola, futebol e tal, a diversão principal da gente era ir pro baile. Então, dentro do baile a gente fazia o quê? Dançava. Então, hoje, eu tava falando, para nós chegarmos num garoto, vai, de 16, tudo é muito novo para ele. Você vai falar de hip hop, ele já ouviu falar de hip hop. Muita gente sabe que é quatro elementos, muita gente não sabe que é quatro elementos. Mas para você chegar nele, você tem que ser exemplo. Que nem você é um professor. Você vai pintar um quadro, né? Eu vou fazer scratching, eu vou fazer alguma coisa de marcenaria, ou qualquer outro meio de cultura, ou cozinhar, ou culinária e tal. Ele vai olhar pra gente. Às vezes a gente não tá prestando atenção, mas eles estão olhando. Por que que eu tô falando isso? Quando eu fui na Fundação Casa, com os sacerdotes MCs, a gente foi se apresentar lá dentro. Mas lá, o âmbito de... Eles já estavam guardados, moleque. Então nós estávamos lá mais para escutar do que para oferecer. Às vezes eles precisavam mais de um abraço do que a gente. A gente não tinha mais o que oferecer. A gente mostrou que nós estamos dentro da cultura, mas a gente não tinha mais o que oferecer. Entretanto, por que que eu estou te falando isso? Um dos internos falou: eu te conheço. Você mora lá na rua da Casa Laranja, lá no meu Vi. Eu falei: pô, é mesmo, cara. Mas quando você me vê, quando você sair daqui, eu gostaria que você falasse comigo na rua. Você tá lembrado de mim? Eu era interno. Eu quero que você fale comigo. E esse lance que eu tô te contando sobre na Fundação Casa me marcou muito porque quem tava lá era só moleque de 11, 12 anos. Então eu penso que tanto a nossa cultura e o que a gente passa, a nossa sombra passando, eles estão olhando. Parece que não, mas eles estão olhando. E eu acho que o legado que você, ele aqui que mexe com câmera, tua esposa que faz vídeo, o rapaz do som, é o legado que a gente deixa para outras pessoas. Às vezes a gente não consegue chegar, mas eles conseguem ver o que a gente está fazendo. Então, assim, é uma resposta, não é tão direta, né? Mas, assim, simplificando, é nós que vamos deixar um legado, um exemplo. Ou quero ser como um Kleber, ou quero ser como o Gato Magro. Putz, olha como ele anda, olha a roupa dele, eu quero fazer scratch, ou quero produzir beats. O legado que a gente vai deixar, eu acredito, é nossas coisas que nós vamos fazer aqui, né? Uhum. Porque o Criador vai julgar nós pelo que a gente faz embaixo do sol. Não só porque a gente fala. Porque falar todo mundo fala, eu quero ver o agir, né? Eu acho que é o legado que a gente vai deixar. Eu lembro quando eu comecei a ir pras ruas, eu peguei esse processo de transição. Eu tô bem no meio aqui. Eu vejo, eu tenho como referência muita coisa que aconteceu lá no passado, que chegou para mim através de pesquisa ou de outras pessoas como você, que vieram antes, né, e lutaram há mais tempo. E também tenho muitas referências de agora, de uma molecada que tá se organizando e tal. É, tem esse processo que você tá falando, é verdade. Existe uma desorganização, talvez um olhar meio perdido, que tá meio procurando uma coisa. Mas também nessa geração de agora também tem um grupo forte de pessoas organizadas também, que trabalham assim coletivamente e avançam casas. Inclusive usam alguns recursos que na nossa época não tinha, como a própria internet, usam muito bem, de forma bastante estratégica.
que a gente também. A gente pode deixar esse legado, imagino, né? Eu acho meio. Me assusta um pouco a ideia de deixar um legado para alguém, que eu fico sempre com o pé atrás, né? Mas esse negócio de ser referência é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Mas a gente vai deixar uma história de algum jeito, isso é Sim. inevitável. E o que a gente aprende também com essa molecada que tá organizada, que é mais nova? Porque eu também eu sinto, talvez não seja o seu caso, né? Uhum. Talvez, mas eu tenho uma impressão às vezes dos mais velhos, os nossos mais velhos, e claro, a gente deve tudo aos mais velhos, porque não importa onde a gente esteja agora, Uhum. esse chão foi pavimentado por essas pessoas. É uma resistência também ao novo. Assim como ele resiste às vezes a parar para ouvir o discurso, aprender um pouco, o mais jovem, o mais velho também às vezes resiste em se orientar com isso, se atualizar com o que está acontecendo agora. O que você acha que falta? Qual é o ponto de equilíbrio? Como é que a gente acha? Eu acho que a gente tem que escutar o jovem, o que ele tem a oferecer. E a gente tem também o que oferecer, dividir. Porque assim, a gente vai aprender com rapaziada nova. E a gente tem que mostrar os tópicos que vai dar errado. Porque a gente sabe também. Eu acho que escutar, às vezes, que nem eu falei da Fundação Casa, às vezes a gente ia mais para dar um abraço e escutar do que oferecer. A mesma coisa eu penso, que eu tenho um filho de 16 anos, ele aprendeu as minhas técnicas aqui de mixar, mixa até sem fone, é muito difícil. Ele tem um legado, ele já passou por ali, ele já está produzindo. Eu já não estou mexendo ali, só vem me perguntar como está o timbre. Então, eu, eu uso o meu exemplo que eles estão vendo. Meu outro filho, ele não para, ele tá trabalhando de motoboy. Ele tá lá, e serviu exército, professor. Então, assim, eu falo do legado porque eles estão olhando a gente. Agora, hoje, com a diversidade que tem de todas as tribos, eu tenho prestado atenção no trap, nas outras tendências. Não gosto de todos, mas eu estou tentando aprender o meio de comunicação, por que que eles estão fazendo isso, como que é. Então, tipo assim, a gente aprende com os moleque novo, mas tem uns parâmetros que a gente sabe que tá fora. Sim. Mas a gente tem que respeitar até onde a gente pode. A gente tem que ser cavalheiro, onde a gente pode optar. Se não me chamou para optar, não vou optar. Tá ligado? Deixa o cara seguir trilha, entendeu? Então eu vejo que a gente também aprende com os moleque novo. Eles criaram diversas coisas. Ó, na minha época não tinha meme. Hoje tem meme. Na minha época os caras não cantavam coisas aleatórias. As batalhas de rima, se você perguntar para alguns caras, qual foi a primeira batalha de rima mais cabulosa de todos os tempos? Não sei. Eu sei, porque eu estudei. Então você vê, hoje batalha de rima é uma moda. Mas diversos discos que tem aqui, tem diz, né? Que tô Uhum. fazendo uma música para você. Isso já é velho, da década de 80. Então, assim, eu tô vendo isso acontecer. Falei, pô, legal. Então a gente tem que ter a diretriz. Eu tô aprendendo a ver o que que eles estão fazendo. Um Matuê, né? Não tinha Matuê. Como que ele ficou milionário fazendo música? Como que o Emicida começou a vender CD R$ 1 e agora ele saiu na revista Forbes? Então, são laboratórios que eles fizeram, nós pavimentamos e eles fizeram acontecer. Então, eu fico feliz de várias pessoas estar dando certo. Tem um menino aqui, o Kian, um gênio. Tem várias pessoas fazendo as coisas acontecer. Isso é a gente está aprendendo. Não dá para concordar com tudo, mas a gente tem que respeitar. O respeito é uma parada que tem que estar dentro da gente, Um né? processo, É um né? processo. A gente tem agora na cidade pela primeira vez o Conselho de Cultura, que é um instrumento que a gente não tinha. Eu perguntei para outras pessoas que passaram aqui pela Tentáculo sobre o surgimento desse aparelho, né? E a importância dele para nivelar o debate sobre a cultura, colocar em outro patamar, né? Trazer algumas coisas que estão Uhum. aí silenciadas. Mas também perguntei para as pessoas como é que elas enxergam a importância do conselho, como que ele pode realmente servir a população periférica da cidade de forma eficiente. Bom, se ele funcionasse seria bom, porque assim, eu já participei, já fui em diversas reuniões, você também, a gente já se trombou. O lance do conselho é legal, a ideia do conselho, igual a ideia da política, é só precisa funcionar, né? Seria importante que tivesse funcionamento e que as pessoas que são cabeça de área, vou usar esse termo old school, nos ajudassem.
Porque assim, a gente se reúne, vai lá, escolhe cadeira, escolhe isso, escolhe aquilo, e aí não funciona. Parece que dá uma volta, vira, e aí, mas não teve. Ah, não teve. Ah, mano, tipo, é da hora a ideia, mas ela precisa funcionar. Fica uma ideia muito legal, vamos nos ver, vamos fazer reunião, aquela coisa toda, mas não acontece. A ideia do Conselho de Cultura, a ideia de se reunir, é muito legal, é muito bacana. Tu vê, a ideia que a gente teve lá, eu vou entrar na Lei Paulo Gustavo, porque é intragável essa viagem. Aí nós estamos todo mundo lá, ó, vamos aqui, aí tem um telão, ó, tem quantos milhões, tem isso aqui, vamos fazer um grupo, nós vamos ajudar. Não ajudou. Então, essa parada de falar, ó, estamos aqui para te ajudar. Aí, cadê o cara? Não tá mais aqui. Eu vejo que é uma grande brincadeira às vezes. A ideia é maravilhosa, se funcionar é. Você ter pessoas que vão ajudar as outras, as coisas a crescerem. Se entrar uma verba, vai se dividir para todo mundo. Não o cara pegar a verba e falar, vou comprar uma geladeira, vou comprar um carro. Não, não é isso. Eu vejo formidável, né? Se a política funcionar mesmo de maneira coerente com todos, é formidável. Você está falando desse processo de fazer chegar nas pontas mesmo, né? Exatamente, Você porque está não falando chega. do artista que produz de um lugar assim de muita vulnerabilidade, o artista de rua. Sim, para chegar também neles. Tu vendo, nem nós que tem acesso à computadora, a gente, eles conseguem driblar a gente. E que mais que precisa? Que mais que precisa além do aparelho e além de, obviamente, as ideias serem colocadas em prática? Você acha que a participação da população faria alguma Sim, diferença? sim. Faria, e eu acho que deve, mas tem um lance, cara. Tem um lance muito assim. Não sei se as pessoas, quando ouvirem, vão entender. As pessoas precisam querer. Nós estamos lá dando a cara a tapa, eu, você. Ah, mas precisa ver se as pessoas querem. Aí vem Porque eu acho assim, eu acho não, vou te falar de uma certeza, parece que o sistema brinca. Eles põem eu e você que não aceita esse tipo de coisa, a gente vai lá, e aí quando a gente olha para trás, cadê o restante do. Não tá. Porque o dinheiro ele não tem cor. Ele não tem cor. E aí a palavra, que eu tava te falando, a palavra Umbutu é maravilhosa, mas ela precisa ser usada de verdade. Eu vou te ajudar, tu vai me ajudar, vou te ajudar, mas não acontece. Então a gente tem que ter, o nosso povo tem que se despertar. Eles querem a conquista, mas eles não querem lá batalhar pela conquista. E quem está no trono lá, o povo branco, que é racista e etc., ele não vai querer mesmo. Ele já sabe os pontos fracos da zona 3, da zona 2. eles vão brigar entre si. Quando dá sexta-feira, sextou, eles vão tomar raiva. É uma grande cilada. Nosso povo tem que voltar a ler, voltar a aprender a todos os tópicos, né? De racismo, de diversas coisas. Nosso povo está disperso, é o que eu estava te falando. É importante, sim, né? A gente tem o Conselho da Cultura, não sei o que lá, racial, mas a gente não vê as coisas se mover. Você entende? É isso, cara. Eu vejo assim, eu não vou desistir. Se não tiver um cara que nem você, ou a Yara, ou a Érica, a Luciana, a gente tem alguém que tá com vontade a Malu, pessoas que eu tenho certeza assim que entende a causa, entendeu? Que é Uhum. legítima, vão para cima, e pessoas que eles apelidam nós de militonto, né? Eu não sou militonto não, nós somos cabuloso. Também eu acredito na participação popular. Acho que qualquer aparelho, qualquer Uhum. conselho, ele só funciona de forma eficiente se ele partir da mobilização popular, né, da participação popular, da escuta efetiva, né, do debate. É, e isso era. Eu entrei nesse assunto porque eu queria te fazer outra pergunta, que é a seguinte: hoje na cidade a gente tem alguns eventos culturais. Vou falar da cena cultural, né? É, e a gente tem dois grupos, vou dizer assim, dois perfis de artistas que se mobilizam dentro dessa dinâmica. Tem aquele grupo que está disposto a dialogar com o poder público, a dialogar com as instituições e organizações e se organizar a partir delas. E tem aquele grupo que prefere não estar porque sente que os ambientes ainda são muito violentos, os próprios encontros, né? É, e aí prefere se manter distante, atuando por uma outra via. Eu queria perguntar para você em qual desses dois lugares você se vê e por quê?
Pô, hoje eu prefiro estar, sim, em diálogo aberto com o poder público. Uma porque eu preciso mostrar a minha cultura para outras pessoas. E, e bem óbvio, a gente tem que buscar o que é nosso. Porque também se a gente abster e ficar aqui, ninguém vai ver o que a gente produz. Outras pessoas vão falar, pô, esse cara produz um material legal. Eu quero isso aqui. E a gente não precisa só estar limitado, a gente pode estar em todos os lugares. Pode estar na periferia, pode estar lá no meio deles, pode estar aqui, pode estar lá. A cultura que a gente tem que pôr para fora. Como que a gente vai ter um legado se a gente quer ficar aqui? A gente faz as coisas aqui, mas a gente precisa projetar nossas coisas. Falar, pô, os caras estão fazendo um barulho. Poderia todas. Tem a cesta musical, né? Cesta musical é. Eu não vejo ninguém do rap na cesta musical. É disso que eu tô falando. Então, tipo, eu sou. Vamos lá, vamos fazer, vamos sim. É tanto. Tem um valor, vamos fazer. Claro que eu sou disposto a estar dentro. Porque se você também meter o louco de ficar aqui fora, quem não é visto não é lembrado, é uma frase estranha, mas é verdade. Tá ligado? É verdade. Se você não tá lá no debate no dia do Palácio das Artes, não ia ter. Não ia ter. Pô, o que esse cara tá falando? Tem que ter alguém lá pra falar. Não, não. Não tô conseguindo fazer o negócio. Ó, entra aqui e cai, entra aqui e cai. Pra mim é quase que uma armadilha anunciada, né? Saca? O negócio tá bom aqui. Vamos. Ó, você é um cara de muitas referências, né? Eu li na sua biografia, no seu portfólio. É, Não é, falhe, é o folha. portfólio. A gente brincou bastante com esse termo hoje. É, a gente falou sobre política aqui, o fazer artístico a partir da periferia e esses conflitos também que acabam acontecendo, né? Com essa história toda de ser DJ, já ter atuado em várias épocas, vários grupos, vários ramos, tem algum momento, e eu tô perguntando pra você, até pra você assumir um pouco esse lugar didático da sua profissão e Uhum. deixar sua mensagem. Tem algum momento que o seu trabalho se desloca da política? Sim. Apesar de que a gente faz política pública o tempo todo, né? Mas se desloca. Porque assim, o entretenimento ele é necessário para limpar um pouco a mente das pessoas, saca? Eu acho que o protesto é importantíssimo. Eu sou um cara de protesto. Meus discos é de protesto. Quando eu estive na igreja, eu tinha várias coisas de protesto. Sou assim, bem retórico nas coisas, não é tudo que eu acho que deve ser falado, porque tem pessoas que vão se ofender, né? Eu queria deixar um lance bem claro, né? Quando eu era de igreja, nunca reprimi meus irmãos que são de matriz africana, de Umbanda, né? Sempre fui um cara equilibrado em entendimento espiritual com outras pessoas. Então, esse meu ensinamento, cara, não é todo mundo que tem, né? Então, eu penso que tem que se deslocar, assim. As pessoas precisam de entretenimento, alguma coisa para se libertar, porque a gente é oprimido 24 por 36. Se a gente pensar em todos os tópicos de opressão, a gente fica em depressão. Tenho fugido da depressão há vários anos, porque se a gente parar, a gente fica doente. Porque muitas vezes a gente não vê a luz no fim do túnel, né? A gente falou de diversas coisas. O dinheiro está aqui, o dinheiro da cultura está aqui. Mas eles arrumam uma maneira de que você não pegue o dinheiro da cultura. Eles arrumam uma maneira que o seu quadro não venda. Ele arruma uma maneira que vem outra banda tocar lá de fora, ganhando 30 mil, e você não consegue ganhar 5 mil de cachê. Então, assim, tem que se deslocar. A gente tem que estar fazendo cultura e sorrir para as pessoas, não só tá bicudo. Eu acho dessa forma. Você é um cara cristão? Cara, o cristão da forma assim, eu creio. Mas Creio na... você é religioso, frequentador da Não, não frequento igreja? mais. Eu fui muito tempo da Peniel, né? Eu já fui de Umbanda. Uhum. Saí de Umbanda tranquilo, tal. Tenho os meus amigos que são. Respeito, acredito na fé deles e eu acho assim, se o mundo pensasse só como eu tô pensando, já dava certo. Tá bom pra você no candomblé? Fique firme. Tá bom pra você na Umbanda? Fique firme. Tá bom pra você congregar? Fique firme. Não fica olhando a vida do irmão. Mano. Tá bom pra você? Faz seus corre. Cada um faz seus corre onde a fé dá. Porque não adianta nada você fazer os seus corre e você tá todo errado. Devendo, passando a perna nos outros. Orixá não vai encolar. Deus passou longe. Então as pessoas acham que você está dentro de uma casa espiritual ou numa igreja vai te salvar. Você tem que salvar
A sua conduta. Você tem que ser... O teu caráter, ele tem que estar firmado. Porque nada vai contigo. Nem orixá, nem santo, nem Exu, nem Jesus. Não vai, cara. Você pode pesquisar isso aí, é certeza que eu tô te falando. Quando foi que o gato magro olhou e falou assim: caraca, achei um lugar, mano. Achei um lugar e agora eu vou fazer acontecer a partir desse lugar, é meu. Cara, muito louca essa viagem. Eu tô falando aqui, eu voltei lá em 92. Eu morei na Vila Margarida, né? E eu fui um dos primeiros caras a fazer esses encontros. Claro que os caras de São Paulo faziam os encontros no viaduto do Chá. Toda negrada ficava lá no viaduto e aí ali se resolvia para onde ia. Tendo essa visão, eu comecei a fazer os encontros no beco da minha casa. A gente colocava 100 pessoas no beco, a gente colocava essas caixas de som que me acompanham há mais de 30 anos. A gente colocava essas caixas e colocava o som e deslacrava uns discos, e aí vinha, cada um trazia uma coisa. Essas festas começaram lá na década de 90. O que eu senti que a gente se juntando, a gente estava trocando ideia e trocando conhecimento. Essa parada foi muito natural, esse lance que eu tô te contando. Quando você começou a falar, eu fui lá atrás, eu falei, cara, isso é uma parada que para mim foi muito normal. O lance de estar junto deu uma modificada com a internet. Porque tu queria vir na minha festa, porque tu só ia escutar esse disco aqui. Ninguém tinha. Era tipo, vai, 30 pessoas que tinha no estado de São Paulo. Então vinha gente de Diadema, de São Miguel, não sei o que, pô, vinha de Vans, para poder escutar música aqui. Aí a gente trazia vários DJs e a gente fazia uma festa aqui. Comia aqui, fazia aqui, tirava foto aqui. Então, eu não sei te explicar como que isso aconteceu, mas foi muito natural, saca? Falei, não é aqui. E aí agora a gente, como instituto de hip hop e arts, a gente começou a alavancar novamente esse processo, né? Logo mais a gente vai ter as escolas de DJ para quem não possa pagar, a gente não vai cobrar, né? E a gente quer oferecer para as escolas, né? Para poder trazer os alunos e também para o pessoal da periferia que se interessar, né? Porque um curso hoje é 2, 3 mil, né? Então tem muita gente que não tem condição. Então eu penso que esse lance de estar junto é um alto grau de riqueza. Eu penso assim, saca? Dividir ideias, pô, isso aqui, às vezes a gente não sabe, né? Nem você falou, pô, mano, se fala índio, se fala é indígena. São várias coisinhas que você pensa que é bobeira, mas não é. É você agregando valor na sua fala, aprendendo. O cara tem que ser humilde para entender. Fala, pô, realmente, pô, não sabia disso. Vou me segurar. O lance é esse, para mim sempre foi tato, né? Contato, é. Contato e tato. Você. Esse trabalho que você está falando do Instituto Hip Hop Arts e o próprio movimento Pacto Preto também, né? Acho que atuam Sim, ali lado a lado. É um processo de educação popular, praticamente, que vai atuando ali pelas frestas da cidade é isso. e vai gerando aí suas transformações, né? Seja no indivíduo ou no coletivo, vai transformando, porque vai educando e educação sempre transforma, né? Você acha que esse tipo de ação ameaça as instituições que ainda trabalham com os padrões racistas, violentos da política? Você acha que de algum jeito há um certo temor por parte dessas instituições? Tipo, ó, estão se organizando, estamos perdendo lugar. Ô, que bom que estão ali quietinhos no canto Eles vão deles. pensar as duas formas, né? É. É que nem, tipo, tem uma... Quando cada forma é pensada? Em que momento? Cara, eles vão pensar as duas formas, mas eu não sei te dizer o porém do final. Porque assim, eu vou te fazer vou te trazer uma informação que nem Rocinha, em alguns lugares lá do Rio de Janeiro, tem banco dentro das favelas, tem shopping, mas aquilo não é montado para que eles fiquem lá. A ideia dos racistas é que tem um Bradesco, tem um Santander, que tem um shopping, que tenha lá no morro, que eles não venham descer para cá, para Copacabana, para dividir o espaço com o branco. Eles também têm esse pensamento, eles são articulados. Eles têm uma demanda de demora para fazer as coisas acontecerem. Eles podem pensar assim,
Como aqui é uma cidade de coronel, há muito tempo o coronel só vai trocando os envelopes, ele também pode pensar assim: ah, deixa esses caras lá, no dia dos votos eu apareço. Eu vou asfaltar um monte de lugar e fazer um monte de colagem azul e branco e eu vou estar fazendo alguma coisa. É um molde de muita gente falar: ah, mas a minha rua asfaltada não fez mais que obrigação, porque o imposto é o mais caro do Brasil, um dos mais caros. Então eu vejo que eles pensam dessa forma, sim, mas eles vão falar: pô, eles estão se organizando. Por isso que sempre aparecem uns caras achando que tá ajudando a gente, mas está vendo aqui, levando informação para eles. E eles tentam apelidar a gente de militonto, mas a gente tem que estar sempre se organizando e ajudando os nossos. Porque os nossos é que se perdem. Se a gente ficar firme, montar o tribal é tribo. Tribo, não, daqui nós não se vende. Não, não, nós não vamos se vender, não. Mas é até o fim. Eles são assim. Eles são o pacto branco. Eles se ajudam, cara. Não, não vai preso, não. Não, não. Vou arrumar uma lei que você vai sair hoje. O que falta para nós é cada vez mais conhecimento e não se vender por troco de bala. Porque o nosso povo, ele sabe onde é o ponto fraco. Quando entra um pouquinho de dinheiro, e aí onde que a gente tem que fazer? É nós que tem que fazer. Nós tem que montar nosso próprio ministério e falar: ó, não, aqui é nosso, vocês não vão entrar, não. Na música eles fizeram isso, eles apropriaram. Você vê o Dinho Santa Cruz cantando com a mão no saco. Isso é um gesto de hip hop, mano. Não é o gesto dele. Ele é livre, ele pode fazer, mas não é dele. Você vê os cantores sertanejos é rap agora? Ninguém tá percebendo. Os caras roubando o que não é deles, saca? É bem isso. Eles sabem disso, então eles sempre põem alguém lá pra envenenar. A gente precisa se articular mais e encabestar. Não, peraí, isso aqui não é nós. A gente tem que ser mais, não menos, saca? Eu penso dessa forma. Eu acho que eles pensam da mesma maneira que você falou. Mas como eles veem que nunca dá em nada, porque os nossos se dispersam, e aí eles ficam dando risada. Mas a gente vai conseguir. Porque sempre vai ter gente que tá afim de ir pra cima, né? O DJ, a gente viu algumas coisas, algumas características da cidade, principalmente no setor cultural, que pegam a gente de maneira muito desprevenida às vezes. Que acho que não aconteceria com ninguém, coisas desse tipo, igual acontece com o povo da periferia. É, certa vez eu entrei no site da prefeitura, da secretaria, e vi que tinha uma matéria sobre aqueles grafites que tem ali na lateral do PDA. Sim, aquele. Tem uns grafites lindos ali, né, que contam partes da história da cidade, O assim. Beto Crash que fez aquele grafite. Que bom que você falou o nome dele, porque nessa reportagem que eu li, tinha o nome de todo mundo, É, inclusive das pessoas que selecionaram as fotos que seriam desenhadas, mas não tinha o nome dos desenhistas, dos o Beto grafiteiros. Crash, eu tenho os outros dois nomes, eu me desconheço, mas Foram como três, né? foram três. Não tinha o nome deles na matéria. E aí eu levantei no grupo do conselho, né? Falei, é importante rever isso aqui. Como é que a gente não dá o crédito pro artista, né? Isso é um detalhe básico, assim, tipo, um problema que não aconteceria com um artista grande reconhecido, um artista, né, do Sim, mainstream, por exemplo. Como é que a gente prepara a nossa galera, a nossa gente, se é que cabe a nós preparar, mas talvez coletivamente falando, para mesmo às vezes com essa escolha de se manter distante de determinadas disputas, entender que tem coisa que é inevitável, que tem luta que tá posta e que você vai ter que se preparar de algum jeito. E como que a gente ajuda essas pessoas a se prepararem? cara, eu posso estar errado e você pode só me corrigir. A única maneira é montar nosso próprio ministério. Alguém vai olhar e falar: pô, quero ser da gangue do Kleber, do Gato Magro, do irmão que tá ali, da irmã. Porque nós tem que fazer uma virada de jogo. Alguém, pô, chegou os caras que é diferente. Eu quero ser diferente que nem esses caras. Foi assim que aconteceu comigo. Eu queria entrar numa gangue de break, os caras apareciam em mês e mês. Eu não vi os caras. Quando vinha, aparecia 20 caras. Eles não pareciam do Brasil. Eles pareciam, mano, eu quero ser que nem esses caras. Eles não davam trela pra qualquer um. Ah, posso dançar com vocês? Não, aqui não. Então a gente tem que ser diferente. Tá faltando isso. Nós estamos muito arreganhados. Qualquer um que vem leva nossas riquezas e vai embora. Tá parecendo aqueles caras que vieram aqui e trocaram o espelho pela Índia. Tá bem isso. Então, enquanto a gente não pegar e falar: peraí, nós somos finos, não é ser mala, é ter compostura de quem a gente é.
Então, por eles saber que muitos da gente é muito frouxo, eles fazem o que eles querem. Eles não vê postura nas pessoas, né? Nós tivemos aqui um vereador que entrou, que é da periferia, a gente torcendo para que dê tudo certo. No ponto fraco dele se corrompeu e foi, tipo, tirado. Para nós é uma grande tristeza. É um homem negro que poderia estar nos representando e a vida particular dele foi colocada à aposta e a vergonha e ele não está. Então, eles sabem o que eles fazem. Entretanto, esse mesmo cara que eu não vou falar o nome dele por respeito, mas assim, ele tava o tempo todo batendo na linha de frente no Facebook, não sei o que, a rua tá assim, isso aqui. Falei, esse cara é dos nossos, e eu torcendo por ele. Mas quando ele entrou lá, o que aconteceu? Ele foi corrompido. O que a gente precisa é montar um ministério anticorrupção, a gente não pode ser corrompido também. Porque os caras, quando querem se eleger, eles querem comprar teu voto, eles querem dar um cimento, eles querem dar um caminhão de areia. A gente tem que estar fazendo um mínimo do básico e falar, não, nós somos incorruptíveis, nós somos pela periferia, nós somos por aqui. Nós... O que falta é isso, cara. Porque é o seguinte, todo mundo é da mão aqui. Todo mundo é contra alguém fazer algo contra o indígena. Só que nas veras não funciona. Por quê? Porque as pessoas se dispersam. Ah, vou pro piseiro. Ah, vou pro pagonejo. Ah, vou... E a sua cultura, onde é que ela tá? E o seu teor? E os seus valores? Onde que estão os seus valores? Os valores das pessoas, elas estão dispersas, saca? E eu tô falando isso porque eu visitei vários lugares, várias quebradas. Fui na Vila Sônia, fui no Sambali, fui no Magrão, atrás do Neymar. Eu tô vendo a situação acontecer. A galera tá cansada e às vezes tá dispersa. E aí o sistema sabe disso. Então eu vou trabalhar em cima dos cansados. E é o que eu vejo, irmão. Sempre falo em várias pautas quando tem aqui. Falo, ó, não se venda. 100 mil, 150 mil é dinheiro. Ah, mas não se venda. É um butu? Então cumpre um butu. Tem uma convicção em você, uma convicção até política, que me orienta bastante também, apesar de essa convicção às vezes me é roubada pela realidade que a gente vê hoje, dessa coisa do mérito e da vontade, do querer, entre um conflito em algum momento. Mas essa convicção que você tem do primeiro passo, preciso fazer esse movimento. E aí a gente vai. Isso é uma coisa que me anima e me orienta bastante também. E aí eu comecei falando de política com você porque você tem uma carga, uma experiência de anos que tem influências que participaram de grandes lutas políticas, mas agora você me trouxe também um aspecto interessante da sua formação enquanto indivíduo, que também é político, mas que eu queria saber da parte mais íntima dela, assim, pai, mãe, como que é essa infância. Cara, eu falo pros meus filhos que a minha infância foi bem diferente, né? Comecei a trabalhar com 7 anos, 11 anos tive um primeiro trabalho de que eu vendia peixe, depois com 11 anos fui mecânico, depois fui tapeceiro, depois fui trabalhar com madeira, onde a madeira é um lance muito comigo. Como pai, cara, eu sempre procuro mostrar para meus filhos diversas, amplas. Vou falar uma parada que eu falo para meus filhos de abordagem policial, para os meus dois filhos. Falei, mano, se o policial te parar, como que você vai reagir? Ah, senhor, não, senhor não. Você vai olhar dentro do emblema dele, se ele for Rogério, se ele for Tavares, você vai falar, boa noite, policial Tavares. Pois não. A conduta que eu aviso pro meu filho é dessa forma. Eu vi várias coisas acontecer, e vi várias pessoas se perder, e vi vários tapas na cara desnecessário. Por quê? Porque o nosso povo, ele peca por informação. O que nos falta muitas vezes é instrução. Eles vão julgar assim pelo teu cabelo, pelo meu cabelo baixo, pelo boné, eles vão julgar. Mas a maneira de se portar, ele vai pôr um pé atrás. Que nem eu falo para meus filhos, ó, é assim que funciona, ó, tem que andar com identidade. Onde é que você vai? Você vai com quem? Porque eu sei que na rua é 1000 volts, cara. Eu já fui tomando vários enquadros, assim, vários bagulhos desnecessários, alguns debates, né? Eu tenho um problema muito sério com debate com policial, já debati várias vezes. E, tipo, saca, é uma parada que mexe muito comigo porque a gente
periférico, eu já fui enquadrado diversas vezes. Não tenho passagem nem nada, mas a gente sabe como funciona a rua. Não, e essa é uma dinâmica que todo pai preto de periferia passou para os seus Sim, filhos. Ó, não sai sem documento, toma cuidado, sim, se for abordado faz assim, qualquer movimento. Todo pai tem esse medo, essa insegurança com os seus filhos, porque sabe que existe uma dinâmica racista que atua totalmente. quando você menos espera, assim. Eles não sabem quem é você. Então eles queriam, aí eles deixam, aí essa abordagem ela deixa de. Quanto mais for assim, vai acontecer. O policial, como eu te falei, muitas vezes ele não tá bem. E ele desconta em quem nem sabe o que é. Eu tenho um canal que eu vejo de diversas abordagens. Às vezes os caras tá a milhão abordando com vários palavrão, não sei o que, o cara, puxa, é funcional. É assim que vocês abordam as pessoas? Dessa forma? Um outro policial. Quero todos os registros de vocês, pode entrar. Então tem gente que usa de autoridade. Tem diversas coisas acontecendo. Mas o que a gente mais vê na periferia é os nossos filhos sendo acuados de qualquer jeito, tá ligado? Todo mundo para eles é marginal, não é assim. Claro, tem policial e policial. Tem policial que vem para resolver porque sabe que o cara é isso e aquilo. Claro que não é certo. O certo é você pegar o cara, fazer a abordagem, deve, não deve, tá em cima, tá a levar, soltar, fazer o trabalho deles, que é o quê? O cara vai sair, ele não vai ficar preso. Mas é o trabalho deles. O trabalho deles não é matar, né? Claro, o confronto é uma coisa. O cara trocando com você, você vai ter que. É você ou ele, porque ele também tem que chegar em casa para levar o leite do filho e a comida, etc. Mas assim, há casos absurdos, né, cara? O cara vai e zoa com o cara sem o cara saber. Então tem diversas coisas. Eu instruo sim meus filhos, né? Um dos meus filhos foi soldado, eles não respeitam nem soldado. Não se respeita ninguém. Então tem muita gente que precisa ser tratada dentro da polícia militar. Isso é uma grande realidade, né, cara? Pode deixar esse edit bem limpo mesmo, porque eu não tenho problema nenhum. Mano, eu vou ter que finalizar, né? Porque nosso tempo é curto e a gente ainda é Tranquilo. trabalhador independente, né? Não tem jeito. É corrido mesmo. Mas eu queria te agradecer muito Porra. mesmo por essa troca, por essa partilha. Acho o seu trabalho digno de muita visibilidade, muito respeito, tem muita consideração. Acho que a sua correria também deixa um legado para a cidade de algum jeito. E a gente também aprende, apesar das diferenças, a gente aprende muito com as pessoas que vieram antes da gente. Então, meu respeito Sim, está sim. guardado contigo para sempre e Opa. a minha gratidão também por essa entrevista. E você finalizou demonstrando aqui que tem um grande jogo de cintura e sabe chegar e sair dos lugares e tem a malícia que você acha que falta no jovem. E eu estou interessado Uhum. na resposta da nossa pergunta mímica, que é a nossa pergunta final. Diga aí. A gente tem uma frase na Tentáculo que é poder de alcance e adaptação, porque a gente entende que acho que essas são as duas principais características do artista de periferia, né? Uhum. Ele alcança e vai se adaptando na medida do que alcança e vai alcançando mais. O que que você, gato magro, tá fazendo para poder alcançar e se adaptar sem perder a essência? Cara, no momento eu tô me articulando para o que eu posso falar para tu de realidade, assim. É mostrar minha arte. Tipo assim, eu não tive a oportunidade de falar que nem eu falei aqui agora para jovens. Hoje eu falei em diversos lugares, como instituição casa, lá de acolhimento. Mas assim, a minha ideia é que as pessoas ouçam esse tipo de ensinamento e tenha paciência. Ame mais seu pai, sua mãe, porque é a matriz, né? Esse é o ensinamento que a gente deixa. O legado que eu quero falar, que eu tenho falado sempre, é mostrar que a gente pode tudo, né? Dentro dos limites, dentro dos padrões, né? Entretanto, teve uma aluna que saiu daqui, a Nicole. Ela fez aula aqui, hoje ela tá só. Então dá sim. O que eu tenho para fazer para as pessoas é dividir, como a gente está dividindo esse conhecimento aqui. É isso é o que eu tenho. Eu acho, espero que esse ano agora que vai entrar, a gente tem boas novas aqui no Instituto. E o que eu vou oferecer mesmo, de graça, não vai ser um curso cobrado, vai ser o básico de DJ. Certo? A gente vai armar diversas coisas para que a periferia tenha acesso. E conto com você para a gente articular uma coisa que a gente não vamos se vender, a gente vai até o fim. É um ministério que a gente tem que montar. Tu entendeu a viagem? É isso. Cara, obrigado. Obrigado demais. Obrigado vocês, maravilhoso. É isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Essa foi
a nossa entrevista com o DJ Gato Magro. Conheçam o trabalho dele nas redes sociais. E é isso, tamo junto. Show!